Estou recebendo aqui os nossos amigos do Conselho do Meio Ambiente aqui de Camaquã e também o representante aqui da Patrulha Ambiental, né, da nossa Brigada Militar, o Tenente Moreira, Gilberto Viatroski aqui do Meio Ambiente, né, do Conselho do Meio Ambiente, né, e também o Silvano Gross, representando a Secretaria do Meio Ambiente, e o nosso amigo Everton da AUD, para a gente falar de pesca, né? Tá sendo... Partiu, né, Gilberto, se eu não me engano, de um pedido, né, ao Conselho para se regulamentar a questão da pesca, principalmente nas barragens aqui em Camaquã, né? Um bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos colegas aqui da mesa que nos acompanham e um bom dia a todos os ouvintes. Ainda quando o presidente do COMACA, do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Camaquã, nos chegou essa demanda, isso já há mais de um ano atrás, pode-se dizer daí praticamente 2 anos, né, que a comunidade vem fazendo esse contato conosco, e essa demanda chegou através de vários setores da nossa comunidade, tanto de pessoas individualmente, como também de algumas entidades, que foi levado ao COMACA, e aí então a gente passou a debater esse assunto, que é de suma importância, né, porque nós estamos tratando aí da barragem, que é um órgão público, né, da União, sobre a concessão da UD, que tem a gerência da UD, e que também é muito utilizado pela toda a coletividade nossa, né, pela comunidade toda. E as pessoas vinham se queixando muito que hoje, para fazer uma pesca amadora, aquela pesca que eu vou lá de caniço, de linha, né, passar ali à tarde pescando, ou seja, fazendo um entretenimento, e até mesmo a pesca de subsistência, ela estava praticamente comprometida na barragem. Então aí o COMACA achou por bem começar a debater esse assunto, já que o COMACA tem a representatividade do setor público e do executivo municipal, mas também mais de 50% dele hoje é representantes da comunidade, de entidades organizadas. Então nós levamos aí mais de um ano e meio talvez, debatendo esse assunto, formamos uma comissão para poder elaborar uma minuta, né, de proposta de uma lei, de um projeto de lei. E esse assunto foi amplamente debatido em quase todas as reuniões do Conselho. Inclusive a gente debateu, né, artigo por artigo, mais de 2, 3 vezes, até chegar numa minuta final, onde a gente entendeu que a pesca profissional e aquela artesanal, que artesanal é uma pesca profissional, né, então deixar bem claro, essa pesca está trazendo muitos prejuízos à barragem, inclusive até pode-se falar até como crime ambiental, que o Tenente Moreira é mais autoridade para falar sobre isso. Então nós fizemos esse debate, chegamos à conclusão que a pesca profissional hoje artesanal está trazendo esses prejuízos, principalmente à biodiversidade ali da barragem, tanto da barragem Maria Huguim como a barragem do Arroio Duro, principalmente a do Arroio Duro, porque nós temos pescas ali de pescadores profissionais com 2.000 metros de redes e outros apetrechos mais, que acabam prejudicando, né, toda a fauna aquática dali, principalmente os peixes da nossa barragem. Sendo assim, a gente fizemos uma minuta de projeto de lei, levamos ao Executivo, onde fomos recebidos pelo prefeito Abner e o vice-prefeito Luciano, que prontamente acataram a nossa proposição, e aí então eles encaminharam esse projeto de lei ao Legislativo camaquense, que agora está lá, já deve estar chegando na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara de Vereadores. Silvano Gross, muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes. É sempre um prazer retornar a essa casa, né, para discutir assuntos que são tão importantes para o nosso município. A proposta, tem que ficar bem clara, é uma proposta da comunidade. Isso. E o Conselho de Meio Ambiente é uma representação da comunidade. E ele tem como objetivo trazer esses anseios, transformar esses anseios da comunidade em ações efetivas que possam garantir, por sua ação ambiental, em benefícios ambientais de proteção a toda a coletividade. Quando a comunidade anseia por proteção de um local tão querido, tão importante e com tanta repercussão na nossa vida cotidiana, não só do município, como de toda a região, como é a questão da barragem,
o Conselho tem que se valer de suas prerrogativas, analisar essas demandas, debater, verificar quais pontos são realmente necessários para que essas proteções sejam efetivadas. Então, foi isso que o Conselho fez. Pegou esse anseio da comunidade, transformou numa proposta elaborada de efetiva proteção, que é essa proposta, essa minuta de projeto de lei. Então, esse projeto que agora se pretende que vire lei, para que os órgãos executivos, municipal, estadual, federal, possam lançar mão de mecanismos que efetivamente protejam aquele ambiente. E quando a gente está querendo, e a gente quer deixar isso bem claro, que o objetivo é proteção. Ali não está querendo excluir ninguém de nenhuma atividade. Muito pelo contrário. O objetivo desse projeto é garantir que muito mais pessoas tenham oportunidade de ter a sua pesca garantida. Não só naquele local, como em outros locais que dependem daquele lago da barragem para a proliferação dessas espécies de peixes. Então, todo mundo dali para baixo depende da reprodução que ocorre naquele local, depende do que está acontecendo aquilo. Então, o objetivo é sempre proteção e fazer com que um maior grupo de pessoas tenha acesso aos benefícios vindos dessa proteção. Everton Daúde, muito bom dia, como é que tá? Tudo certo? Bom dia, Eduardo, bom dia nossos ouvintes aí. O Silvano tocou num ponto bastante importante aí, né? Que eu chamo de democratização da pesca, né? Por que isso, democratização? Democratizar é justamente o que o Silvano falou, é oportunizar que para a maioria a pesca, né? E hoje não, hoje a pesca na barragem do Arroio Duro está relegada a 2 ou 3 pescadores profissionais que colocam as suas redes lá, 2-3 mil metros de rede, tá? A população denuncia para a UD não tem poder de fiscalização, a UD pede o apoio do comando ambiental, né? Que está aqui na pessoa do Tenente Moreira. Tenente Moreira vai lá, o comando ambiental vai lá, fiscaliza, né? O pessoal apresenta a sua permissão ou seu credenciamento, né? E aí não se pode fazer nada em relação àquilo ali. Chega para nós, lá na UD, várias reclamações de proprietários do entorno da barragem do Arroio Duro, tá? Dessa pesca profissional e artesanal, essa pesca com o objetivo de comercialização de peixes, né? E chega várias reclamações nesse sentido. O que eu, como cidadão, percebo assim? Se eu quiser ir hoje pescar lá na barragem, eu como pescador amador, com canis, com linha, eu não tenho oportunidade de fazer isso aí, porque não existe mais peixe, né? E se existe peixe, o pessoal pesca, né, em função da grande quantidade de rede. E isso traz um outro problema, o problema ambiental que a gente chama, o crime ambiental, tá? Consequência disso. O que esse pessoal faz? Eles estão legalizados para colocar aquelas redes, né? E só que eles pegam o que é comercialmente de valor para eles. E o que não é comercialmente fica lá no Lago da Barragem. Então, o que acontece com isso? Peixes que malham, né? Que não são comercialmente aproveitados, são jogados fora, no lago, enfim. Isso traz uma consequência bastante grande. E qual é a consequência que a gente tem percebido aqui? Porque a barragem é um criatório, como o Silvano falou, né? E cada vez mais tem diminuído a quantidade de peixes e as espécies de peixes onde faz a ligação com a barragem do Arroio Duro. Ou seja,
Os canais aqui no perímetro da UD, não, o pessoal reclama muito que está terminando o peixe, né? Esses canais eles têm ligação com o rio Camaquã, com a Laguna dos Patos, né? E tudo isso está sendo afetado, né? Por essa pesca, vamos dizer assim, não digo predatória, porque eles estão legalizados, né? Pode-se dizer predatória entre aspas, mas uma pesca em larga escala. E mais outra coisa que a gente tem notado, por isso que a gente debateu tanto essa legislação no Conselho do Meio Ambiente e resolveu levar adiante isso para o Executivo propor para o Legislativo tornar a lei. A questão é o seguinte, nós não queremos proibir a pesca no município. De maneira nenhuma nós estamos proibindo a pesca no município. Tá? Nós só estamos restringindo a pesca na barragem do Arroio Duro e na barragem do Mariuguim e seus afluentes. Nos outros locais, continua igual. A lei não vale para os outros locais. Então, os pescadores profissionais, eles não estão tolhidos da sua subsistência, de conseguir o seu sustento diário, de obter renda, porque eles têm os outros locais todos para realizar a sua atividade. Tá? Então, e mais outra coisa que a gente tem que dizer para a comunidade: Camaquã não é o único município, não é o primeiro e não é o único município que pegou e instituiu uma lei para regulamentar a pesca no seu município, entendeu? São vários municípios que têm essa legislação para regulamentar a pesca. Então, nós não estamos inventando a roda aqui, muito pelo contrário. Nós estamos pegando e levando para o Legislativo um anseio da comunidade. E não vai ser o Conselho Municipal, não vai ser a UD que vai decidir a implantação da lei. Quem vai decidir a implantação da lei, tá, é a Câmara de Vereadores, que tem os seus vereadores eleitos pela comunidade e que tem representatividade para legislar em benefício, ou seja, em nome da comunidade. É isso que a gente tem que esclarecer para a população. Tenente Moreira, certamente muitas ocorrências nesse sentido atendidas aí pelo Comando Ambiental, né? Um bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. Sim, a gente recebe inúmeras reclamações, denúncias pelo nosso telefone funcional, por e-mail, por intermédio da própria UD, que recebe ainda mais reclamações diretamente pelo fato de gerenciarem aquele espaço. Tá? E sempre que possível nós fazemos o deslocamento até o local. E na prática, o que muitas vezes nós encontramos? No máximo 2 pescadores com a carteira profissional, ou seja, regulamentados, geralmente com uma embarcação de pequeno porte, que eles se utilizam dessa embarcação para fazer a distribuição da rede ao longo da barragem. 1.000, 2.000, às vezes 3.000 metros de rede. Então, com essa quantidade de rede, nenhum tipo de peixe com aquela malha vai conseguir passar. E como o Everton falou, eles vão se utilizar de talvez 20%, 30% dos peixes que foram pegos pelaquela rede para comercialização. O restante dos peixes vai ser descartado. E como nós comprovamos isso, temos fotos, temos vídeos, que a gente não faz a divulgação por uma questão até de investigação posterior, de quem é o proprietário daquela rede ou não, quando se consegue, porque muitas vezes essas redes ficam fundeadas, ou seja, ficam escondidas abaixo do espelho d'água, que não são visíveis. Sim. E já aconteceu de enroscarmos a hélice da nossa embarcação em redes. Quando a gente não consegue visualizar e tenta fazer o arrasto com uma rede, uma garateia, né, para pegar essas redes. E o que acontece? Há uma certa predação, não há ilegalidade, tá, em eles colocarem essas redes e fazerem toda essa pesca. Só que não há comercialização da maioria desses peixes e eles são descartados, eles ficam boiando simplesmente ali na nossa barragem. E aí tu fica bem difícil de tu ir lá aproveitar com a tua família, no teu momento de descanso, de lazer, porque tu não vai conseguir pegar nenhum peixe.
E se tu pegar, vai ser aquele que dificilmente tu vai conseguir usufruir, porque ele é de difícil degustação, difícil limpeza e tudo mais. E são esses animais aí que são descartados. E só para que as pessoas entendam, não é a patrulha ambiental que quer proibir, não é o conselho, não é o prefeito, é a população que nos solicita, tá? Porque eles acham um certo exagero das pessoas que vão lá efetuar a pesca. Porque tu não vai lá todo dia. Tem pessoas que vão para lá, os pescadores profissionais, ficam uma semana, 10 dias pescando. Eles armam as suas redes à noite e recolhem ao longo do dia, tiram aqueles peixes de lá e já deixam as redes novamente montadas para a próxima noite. E assim eles vão por dias e dias, especialmente nessas épocas de maior consumo, que é tipo a Semana Santa, né? Então, é para evitar este excesso, essa falta de consciência dessas pessoas. Porque eles podem fazer a pesca profissional, como foi muito bem dito pelos meus colegas aqui, em outros locais de Camaquã. A restrição não vai ser em todo o município, vai ser só em apenas aqueles locais, principalmente a Barragem do Arroio Duro, que é um espaço público, né? Que é muito bem frequentado pelas pessoas, todo mundo gosta de ir lá, tem momentos aprazíveis, momentos agradáveis com seus familiares, e tu vai lá para fazer uma pescaria agradável, tranquila, pegar um peixinho, se possível, ali e curtir com as pessoas que tu ama, que tu gosta, que estejam perto de ti. Só que no momento que tem esse monte de rede lá, tu não vai conseguir pegar nenhum peixe. Além do fato do perigo de tu, por exemplo, vou praticar um esporte, tu quer colocar teu jet ski na água, tu corre o risco de ficar preso numa rede, danificar o teu equipamento e até o risco de morte, porque se tu ficar embaixo d'água preso com a rede, tu não consegue sair. É extremamente difícil para nós retirarmos alguns peixes que a gente pega nessas redes para tentar colocar de volta na barragem. A gente leva muito tempo se utilizando de lâminas, de facas, e é muito difícil tirar. Então, só para que as pessoas entendam que não é uma vontade individual de nenhum órgão que faz a fiscalização lá, nem prefeitura, nem patrulha ambiental, e sim solicitações dos nossos munícipes, das nossas pessoas da comunidade, não só de Camaquã, de outras localidades também, porque infelizmente já tivemos a infelicidade de abordar pessoas ali de outras cidades, fazendo a pesca com embarcações, já vieram de outras cidades aqui. Então, não é só nossos pescadores de Camaquã que se utilizam dali. Então, temos que fazer uma análise do quanto é interessante ou não a aprovação dessa legislação. Tenente, hoje, qual é a realidade, né, da pesca profissional aqui em Camaquã? São quantos profissionais que a própria patrulha ambiental, né, consegue presenciar assim nas suas abordagens e constatar, né, no entorno da barragem, por exemplo, são quantos pescadores que se tem com carteirinha, né, que se chama? Na realidade, com carteirinha, que nós já abordamos ali, efetuando a pesca mais regularmente, apenas 2. Apenas 2. Apenas 2. O restante que a gente encontra lá não são pescadores profissionais, tá? São pescadores amadores que vão lá, montam seu acampamento, se utilizam apenas de linhas, caniços e carretilhas, que é o que a legislação prevê que pode, não há problema algum. Pescadores profissionais realmente que a gente encontra lá são só 2. Acontece que a gente tem denúncias de outros pescadores não profissionais que se utilizam de todos os apetrechos dos profissionais, seja redes, embarcações, que entram por outros locais, pelas propriedades vizinhas da barragem, não entram pelo portão principal da UD. E esses aí é extremamente difícil a gente conseguir fazer abordagem, porque eles já estão com sua base montada naquela propriedade. O próprio morador, quando não é ele mesmo que faz essa pesca, tá, ele sabe quando a patrulha vai adentra a barragem, que eles se comunicam, e muitas das vezes quando a gente entra pelo portão principal da barragem, até nós nos equiparmos e entrarmos efetivamente na água, eles já saíram do outro lado da barragem, devido à grande extensão da barragem. Nós já tentamos em outras oportunidades entrar por outras propriedades e tudo mais, só que a gente encontra só a embarcação, sem ninguém efetuando a pesca. Então, resumindo, pescadores profissionais que já encontramos ali, que exercem efetivamente, que talvez sobrevivam, tirem um pouco da sua subsistência da barragem, 2. E efetivamente, isso aí comprovadamente, nós temos documentação, temos nomes da embarcação, tudo certinho, cópia das carteiras de pesca dessas pessoas e tudo mais. O restante são pessoas que adentram de outras formas na barragem.
tá? E estão irregulares e ilegais. Bom, e essa legislação nova, essa regulamentação que, caso venha a ser aprovada, vai facilitar o trabalho de fiscalização da própria patrulha ambiental e da brigada? Sim, sim. Atualmente, a nossa legislação de pesca, ela prevê apenas o uso de redes e outros apetrechos mais especializados ao pescador profissional. Ou seja, tem que ter a carteirinha devidamente cadastrada. Quem não tem, não pode se utilizar de rede. E como nós temos essa dificuldade em, não digo frear, mas fazer com que o pescador profissional não cometa alguns... Não é crimes ambientais, não estão enquadrados como crimes ambientais ainda, mas que ele não faça uma certa predação, mesmo sem querer. Para que ele não cometa excesso. Não cometa excesso, isso muito bem falado pelo Silvano, de pegar espécies que ele não vai aproveitar. Com a vinda dessa nova lei, a possibilidade de aprovação dessa nova lei, esse próprio pescador não vai mais poder usufruir daquele espaço para isso. Ele vai ter que ou utilizar outro local, tá, para usar seus apetrechos profissionais, ou ele vai ter que fazer como qualquer cidadão gostaria de fazer com o seu canicinho, com uma linha, com uma carretilha. Isso aí vai nos auxiliar muito a poder fazer o enquadramento dessas pessoas que estiverem pescando com redes, repito, com redes, de forma profissional, dentro das barragens. Se aprovada a legislação, se tornará um crime. Crime punível com detenção de 1 a 3 anos. Com apreensão dos seus objetos, até inclusive da embarcação, deslocamento até a delegacia, para fazer todos os registros criminais e o devido processo legal posterior. Em havendo a comprovação da culpa dessa pessoa, esses apetrechos serão levados para outras atividades, até leiloados, doados para instituições beneficentes e tudo mais. Sendo verificado que não houve a culpa, é restituído. Mas, em sendo aprovada a legislação, nenhum pescador mais poderá pescar nessas barragens com utilização de redes. O restante de tipo de pesca poderá ser exercida. E lembrando também que quem utiliza a barragem para sua subsistência, ou seja, pescar para comer, não está impedido, nem hoje e nem com a aprovação da nova lei será impedido. Ele continuará podendo utilizar daquele espaço para isso. Só que ele pesca de forma que ele vai se utilizar para comer naquele dia, 2, 3 dias posteriores. Então ele não vai pegar toneladas de peixes ali. Ele vai pegar o suficiente para aqueles dias subsequentes ali e ponto. Depois ele voltará a pescar novamente. Principalmente quem mora no entorno, que as pessoas que também nos informam, nos procuram, porque eles também estão sendo prejudicados. Bom, isso aí também, da forma que está, prejudica até, né, o dia a dia das pessoas, né, no fim de semana, quando as pessoas querem lá fazer o seu lazer, né? Mas também até, a gente já falou aqui, né, Everton, outras vezes, competições assim, regulamentadas, né, de pesca, né, que muitas vezes com o próprio caniço, que é uma atividade que pode gerar até o turismo, enfim, turismo rural, e aí já envolve uma parte comercial, mas de envolvimento com a comunidade também, né? Sabe, Eduardo, que tu puxou esse assunto porque todas as vezes que eu venho aqui, né, tu me pergunta isso aí. E a barragem está aberta a investimento, está aberta a investidor, enfim. Por que o pessoal não investe na barragem do Arroio Duro, né? Agora, tu imagina o seguinte, quem vai investir num campeonato de pesca esportiva sendo num local que não tem peixe, né? A gente vê em vários locais aí no Brasil inteiro campeonatos sendo feitos, né, com 300, 400 pescadores de várias regiões do país, várias partes, pegando, indo para determinada cidade, trazendo divisas, recursos, enchendo a rede hoteleira, movimentando os restaurantes, uma série de coisas. E mais outra coisa. São Lourenço tem um campeonato, mas não tem uma barragem como a nossa, né? Justamente. E reúne muitas pessoas. É isso aí que a gente fala. Então, com essa lei, até esta questão vai se propiciar, a questão do investimento no turismo ao entorno da barragem do Arroio Duro. A gente sabe que tem muitos proprietários do entorno que têm anseio de investir em pousadas e eventos para festa, já tem alguns investidores ali com eventos de festa, enfim, no entorno da barragem. Vai se propiciar
eles criarem eventos esportivos de pesca. Aquela pesca assim, ó, tu pega um peixe, né, aquele maior exemplar ou determinada espécie, tu fotografa ele, mede e joga ele de novo na água, né, para ele se procriar, enfim. Isso é isso que a gente traz para a comunidade, que às vezes as pessoas no dia a dia assim, não se apercebem, né, do que pode beneficiar o município uma criação de uma lei como essa. Nós vamos em tantos lugares aí, não só no Brasil, mas no entorno do Mercosul, aí, Argentina, Uruguai, né? O pessoal tem muito disso. Eles reservam as barragens, principalmente barragens hidrelétricas, né? E aí no entorno se cria aquele conjunto de pousadas, enfim, tá? Até às vezes de alto luxo, né? Que tu paga a diária para te ficar ali, e já tem as embarcações com os pescadores ali, os monitores da pesca, que a gente chama os pesqueiros, né? Para te pegar e te orientar na pesca, enfim, para fazer esse tipo de pesca e larga, né? Então são várias coisas que se podem criar, mas eu acho que o mais importante também disso tudo é que nem o seu Vando falou, é propiciar para maior número de pessoas, ou para a maioria, essa possibilidade de tu ir lá na barragem, tu pescar o teu peixe, tu levar para casa e tu usar para alimentação, né? Ou seja, para alimentação, ou seja, para lazer, enfim, utilizar a barragem nesse intuito. Bom, e qual é a expectativa aí após a fala, né, do próprio Conselho na Câmara de Vereadores? Está positivo assim a pauta dentro da Casa Legislativa? Eduardo, nós tivemos assim uma receptividade muito boa da apresentação desse projeto de lei, onde a gente vê a intenção, né, de grande parte dos vereadores na aprovação dessa lei. Eles entendem, tanto quanto nós, que essa lei vai beneficiar a coletividade como um todo. Então, ela não vai trazer o benefício apenas para 2, 3 ou 4 pescadores, né? Pelo contrário, essa pesca profissional ela fica proibida, porém, trazendo um benefício, como aqui já dito pelos meus colegas aqui, para a nossa comunidade como um todo, para a coletividade, ou seja, várias outras atividades, como o Everton explanou agora, vão se beneficiar dessa lei. Então é importante isso, eu acho que nós temos que sempre pensar na coletividade, na comunidade como um todo. E tanto se fala hoje no turismo, e a barragem é sempre uma pauta, né, nas discussões, por que não utilizar mais, desenvolver um turismo na barragem, que ela tem um potencial muito grande. Como vai se fazer isso hoje, se a barragem, por exemplo, na parte de pesca esportiva, não tem condições de oferecer para quem vem para cá fazer um campeonato o principal matéria-prima, que é o peixe, para poder fazer as competições. E a gente sabe que a pesca esportiva hoje são eventos grandiosos, que trazem assim benefícios enormes para o município onde se realiza. E além disso, é preciso que os moradores também, caso alguns ainda tenham dúvida, muito bem colocado, é possível, na medida que a gente desenvolver isso aí, esses moradores vão ser os agentes desse turismo. Eles poderão lá ali ter pousadas, oferecer, né, as suas residências, as suas pousadas, que as pessoas, quando vêm para esse tipo de evento, eles querem exatamente algo diferente, né? Então, eles vão ficar ali, vão permanecer naquela propriedade, esses proprietários vão lucrar com isso aí também, muito mais hoje do que eles possam ganhar com a pesca profissional, ou oferecendo, né, o acesso a esses profissionais através das suas propriedades. Então, é preciso a gente começar a preparar esse terreno, se nós queremos usufruir da barragem como um bem público de interesse de todos nós. E para nós fazer esse preparo, o primeiro passo é aumentar a biodiversidade da fauna aquática ali, ou seja, dos peixes e demais animais aquáticos que tem ali. É preciso aumentar essa reprodução de peixes, é preciso que exista ele. E isso leva tempo, né, Silvano? Silvano é um biólogo, isso leva tempo. Nós temos que garantir isso, né? Nós temos que garantir que as espécies existam. Esses próprios pescadores profissionais vão ser prejudicados no futuro também, porque se nós não tivermos o repovoamento da área, nem ali
E nem em nenhuma água abaixo nós teremos esses peixes. Exato. Por falta dessa procriação ali. Nós estamos tirando tudo, uma hora vai acabar para todo mundo. Então, olhando por esse lado aí, a gente vê essa importância toda. Eu quero ressaltar novamente aqui, esse projeto de lei que está na Câmara e que está tendo esse debate todo, e eu acho que tem que ser debatido realmente, né? E a gente agradece essa oportunidade que o CLIC está nos oferecendo. É importante dizer que apenas está regrando a pesca na barragem do Arroio Duro e barragem Mariuguim e aqueles afluentes que chegam. Por que os afluentes? Porque a barragem, quando cheia, né, aqueles arroios e sangues que chegam até a barragem tem um certo volume de água, então a pessoa poderia se beneficiar e ir lá pescar, até porque existe a piracema, então também isso tem que ser regrado, pelo menos os afluentes juntos também. Aqueles canais, aqueles mananciais de água que estão abaixo da barragem, que são os canais, açudes, como o Everton explicou, os peixes começam a descer pelos canais, vão chegar aos açudes, aonde o pescador profissional utiliza, nós temos vários açudes maiores aqui em Camaquã, Arambaré, eles têm, o profissional pesca lá também, eles têm o seu sustento dali, e sem considerar ainda mais a Laguna dos Patos, o Rio Camaquã e por aí vai. Então, há um benefício para esse pescador profissional que vai pescar abaixo da barragem também. Então, ela vai se tornar, Eduardo e população, pessoal que nos ouvindo, ela vai se tornar um criatório, um local de reprodução desses peixes que vão trazer benefício para o turismo, para aquele pescador de subsistência, que o Everton falou muito bem, aquela pesca amadora, que eu vou lá para me entreter lá, e além disso, esses benefícios todos para a população e principalmente para esse equilíbrio, né, ecológico que vai haver com a reprodução de peixes na barragem. Maurício Buchor está participando aqui, esse projeto já era para ter sido aprovado. Eu também faço parte dessa comissão e há muito tempo atrás, eu junto com os demais da comissão, vimos questionados sobre a aprovação desse projeto. Qual é a previsão agora? Como é que está a tramitação desse projeto? Tem uma previsão para ser levado à votação quando? Assim? Não, a gente não conversou isso com os vereadores, porque esse projeto foi lido agora na segunda-feira, onde nós apresentamos também as justificativas lá, e a partir daí ele desce para a CCJ, para a Comissão de Constituição e Justiça, para depois ir para as câmaras específicas, né, para o debate do mérito dele. Então, eu acredito que deve estar chegando na Comissão de Constituição e Justiça para ser analisado agora. Agora, viu, Eduardo, vai depender do presidente do Legislativo, né, da celeridade na tramitação dessa lei, né, e nós contamos com o Legislativo para que dê celeridade, até para que haja um debate na Câmara de Vereadores, né, de todas as partes, que a comunidade possa participar, que seria muito interessante, né? Com certeza. Enquanto isso, segue a fiscalização, né, Tenente Moreira? E como é que faz, né, para o cidadão que estiver lá e presenciar questões nesse sentido, né, de uma pesca irregular, né, ou alguma coisa que envolva, assim, ou que sugira algo ilegal dentro da nossa barragem do Arroio Duro? E outros locais também, né, claro, onde tem atuação o Comando Ambiental. Claro. O nosso pelotão ambiental ele atua nas 10 cidades aqui da região, de Tapes, Amaral, Ferrador, de São Lourenço ao Rio Grande do Sul. Ficamos à disposição pelo telefone 98508-0840, que é um telefone funcional, é o WhatsApp também, podem fazer denúncias por ali, não precisa a identificação desta pessoa. Qual é o número? 98508-0840. 0840, já estou agendando. Através desse número, se possível, mandar alguma foto, vídeo, a localização, que é bastante importante para podermos encontrar com mais facilidade, né? Pelo próprio WhatsApp, ele manda localização do ponto ali. A gente vai fazer essa verificação com toda certeza. Vamos tentar coibir a prática irregular de crimes ambientais. É bastante difícil, a área rural é extremamente grande em toda a nossa região centro-sul, mas nas nossas barragens aqui, em especial, estamos para receber um aporte de um jet ski nos próximos dias, oriundos de um projeto que nós apresentamos para o Ministério Público do Trabalho, lá de Pelotas, e talvez um outro vindo diretamente do Governo do Estado. Então, nós vamos ter meios melhores de enfrentamento a esta pesca irregular, pesca ilegal, tá? E também para auxiliar as pessoas
que solicitem do nosso apoio. Porque só tentando justificar um pouco das nossas atividades, não só a fiscalização e repressão ambiental. A gente faz orientação ambiental também por meio do nosso patrulheiro ambiental Mirim, são aulas nas escolas para turmas do 5º ano. Nosso pessoal atuou muito nas enchentes do ano passado, em maio, auxiliando o pessoal lá da Várzea, da Pacheca e da Ilha. E com esse aporte desses jet skis, a gente pretende alargar ainda mais as nossas atividades e tentar propiciar um pouco mais de apoio à nossa comunidade, especialmente na questão de enchentes, alagamentos e pesca irregular. Ficamos à disposição da comunidade. Bom, quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa, né? E esperamos, né, que tenha êxito esse projeto aí na Câmara de Vereadores para essa regulamentação tão importante. Então, a gente vai seguir acompanhando de perto aí essa pauta. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade, Eduardo, que tu sempre concede aí para o debate aí, o bom debate, né? Obrigado pelo espaço aí. O Conselho Municipal do Meio Ambiente, o COMAC, agradece muito essa oportunidade para que a gente possa trazer esclarecimentos e criar esse debate, que eu acho que é de suma importância, porque é interesse. Isso veio da base. Pode-se dizer que essa é uma minuta de projeto de lei, né, que nasceu das bases, ou seja, do interesse e da solicitação da nossa coletividade como um todo. E nós, do COMAC, estamos lá sempre dispostos a ouvi-los todos. Valeu. Obrigado aí, um grande abraço para todos. Aí, nós agradecemos, né? O Conselho de Meio Ambiente tem essa funcionalidade de dar voz à comunidade nas questões ambientais e é isso que estamos fazendo. E agora deixamos esse debate mais político e de envolvimento e de questões inerentes à relação com a comunidade para a Câmara de Vereadores, que é o órgão específico para isso, mas entendemos, enquanto Conselho, que o projeto está adequado, né, e que visa essa coletividade em detrimento de apenas poucos. Então, estamos confiantes na aprovação. 9h52. Gilberto, quer falar mais alguma coisa? Só para ilustrar aqui, eu recebi, né, uma mensagem aqui onde a pessoa está mostrando, né, barcos aqui e uma certa quantidade enorme de peixes mortos aqui na margem do lago da barragem aqui e um barco de pescador aqui. Então, que comprova perfeitamente aquilo que o Everton e o Tenente Moreira colocaram ainda há pouco, né? Não deixa de ser predatória, porque há uma mortandade bem considerável de peixes ali da barragem em função Isso é um relato de agora que está acontecendo? Não sei se é de agora ou se é de alguns dias atrás. Mas a mensagem foi enviada agora. A mensagem foi enviada agora por uma pessoa aqui e comprovando, né, exatamente a veracidade daquilo que estava se colocando aqui ainda há pouco. Tá certo.